Muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Ghoul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. E a entrevistada de hoje é minha querida amiga Ludmila Borges. Tudo bem contigo, moça? Tudo sim, Vinícius, meu amigo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Muito boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. E eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer nessa conversa aqui. E espero que você saia daqui com uma transformação que você precisa. Com certeza. Só para vocês conhecerem um pouquinho mais da Ludmila, ela é mentora, palestrante, escritora. Ela criou e desenvolveu o grupo Águias em Ação e tem um movimento chamando Ativando Águias. Né? Mas, antes de falarmos sobre tudo isso, a principal pergunta que eu falo para todas as pessoas que vêm aqui neste podcast: quem é a Ludmila? Essa pergunta é bem fácil de responder, porque por muito tempo eu fiquei me descobrindo quem era eu. Meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? E eu falo com muita convicção que eu sou... Teve um papel ali do autoconhecimento, começou ali. Exatamente. Eu falo que eu sou uma ungida do Senhor e um instrumento usado por Ele para abençoar e transformar outras vidas. Que bom. E você começou quando a sua carreira? Quando foi assim o estopim que você falou, cara, vou começar a ir para este ramo? 2020. 2020, bem assim no meio da pandemia... Eu comecei ali toda a minha carreira no digital. Eu falo assim que o digital, Deus usou como uma ferramenta para mudar a minha vida. E foi dali que startou tudo. E como que é o movimento hoje? Me conta um pouquinho mais. Aqui é todo seu palco. Ai, obrigada. Eu tô me sentindo em casa, hein? Já vi os livros, já fui me sentindo em casa aqui. E assim, o movimento hoje, primeiro é ativar as pessoas... A pessoa encontrar o propósito dela e se ativar, está a pessoa está na busca do propósito. Então, quando ativa esse propósito, o movimento entende que ela é útil no mundo. Porque quantas pessoas estão no mundo procurando um propósito, ou até mesmo nem sabem que tem um propósito de vida. E aí é onde que esse movimento de ativação das águias é para ativar essas pessoas, para elas começarem a dar o primeiro passo, para começar a entender sobre quem ela é e viver o propósito dela na jornada. É uma jornada de construção dela. Ali passa por autoconhecimento, inteligência emocional, o que passa? Então, Ou é a busca do empreendedorismo, de fato? Eu trabalho com duas vertentes que, ao mesmo tempo, já se encontram, né, num objetivo final. Que entra na parte da pessoa se desenvolver no CPF para estar bem no CNPJ. Então, para ela estar dentro do digital hoje, ela precisa muito ter um comportamento digital. Mas antes disso, ela precisa entender sobre os comportamentos dela hoje e o que impede dela estar lá no digital. Então, fazer esse autoconhecimento para desbloquear os medos, para estar lá dentro com uma mentalidade empreendedora digital. O que seria uma mentalidade digital? Seria uma mentalidade de ter que ter responsabilidade com o digital da mesma forma que tem que ter responsabilidade com a vida. Então, quantas pessoas que estão no digital, vai lá, faz uma publicação, some por dias, não leva a sério e começa a deixar dinheiro na mesa. E eu falo, além do dinheiro, porque assim, o dinheiro é uma consequência, eu falo sobre o reconhecimento dela e o quanto que ela pode transformar vidas através da história de vida dela, do produto e serviço que ela vende. Então, é onde assim, que muitas pessoas estão deixando essa oportunidade passar pelo simples fato de não se posicionarem e começar a ter um comportamento assertivo dentro do digital. Você sempre pega as pessoas no início da jornada delas ou você também desenvolve ao longo prazo? Por exemplo, tem pessoas que estão começando agora no digital, mas tem pessoas que já estão caminhando e que normalmente não tem processo. A gente sabe muito bem disso. Tem muita gente que não tem processo e acha que por já estar muito tempo no digital, tá fazendo feijão com arrozinho ali, tá tudo certo. E nada contra isso. Vence a disciplina de quem faz arroz e feijão todo santo dia. Mas tem uma estrutura, tem uma fórmula para se fazer, tem uma fórmula para se crescer. Você também pega essa pessoa ou não? Eu pego pessoas assim que elas querem escalar, elas querem ir para um próximo nível e não conseguem. Então, por exemplo, eu já peguei pessoas que têm 100 mil seguidores no Instagram.
não sabia o que fazer com 100 mil seguidores. Não sabia da oportunidade que tem lá dentro, não sabia como vender, não sabia fazer nada. Só stories, engajar, ser influenciadora ali e tudo mais. Deu um pane na cabeça dela, ela ficou 4 meses afastada e na hora que ela conectou comigo, a gente ressignificou todas as crenças e ela começou a entender a importância e o propósito dela de estar no digital. Aí, através do posicionamento dela, ela começou a transformar milhares de vidas ali dentro. Então, tem pessoas que estão no meio da jornada que se perde e precisa criar uma nova mentalidade, uma nova identidade. E tem pessoas que estão começando, que estão com aquele medo de fazer o primeiro vídeo. Então, eu trabalho na necessidade, no nível que a pessoa precisa. Tanto na parte do desenvolvimento mesmo pessoal, quanto nessa comportamento digital. Exatamente. E aí entra essa parte de gancho, entra toda essa parte de estrutura mesmo de vídeo, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho um aluno na Suíça que ele tinha um bloqueio muito grande de gravar vídeos. Porque quando ele fazia isso no Facebook, ele recebeu muito haters. Ele fazia lives no Facebook e tudo mais. E aí ele se travou e ficou por anos sem aparecer. E começou o Instagram bombar. E ele se tornou empreendedor no Instagram e ele falou assim, eu não consigo fazer vídeos. Eu falei, então a mentoria primeiro é desenvolvimento pessoal, porque a gente vai ter que ressignificar tudo aquilo primeiro. Então, muitas pessoas querem se posicionar, aí na hora que dá o boom na internet, vem os haters, não aguenta. Não tem uma blindagem emocional. Não tem uma blindagem emocional. Então, assim, quantos famosos hoje que estão levando ataques e tudo, e você chega, as pessoas vão entrevistar esses famosos. Ansiedade, depressão, mal do século, né? Não, e vai chegar alguns atores, atrizes, chega e fala assim, olha, estão falando isso de você na internet. A pessoa fala assim, eu nem vi. Por quê? Porque não tá ali. Entende? O foco dela não é sobre o que fala mal dela. O foco sobre a construção, né? A construção. Mas ela precisa passar por muitas coisas. Essa pessoa, assim, por muita terapia, por muito desenvolvimento pessoal. Então, é sobre isso que eu trabalho. Por quê? Porque muitas pessoas desistem no caminho. Começam, empolgam. Uma semana, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí, depois passa. Aí vem aquela frustração. Ver outras pessoas tendo resultados e chega um ponto de querer desistir e ficar se auto-sabotando e cobrando. A maioria das pessoas, elas olham sempre, né, o resultado do outro para poder... Isso é muito ruim, diga-se de passagem, mas quando a gente fala sobre uma percepção, primeiro você então você internaliza para depois ser. Isso. Para depois ter. Porque você só vai trabalhar com autenticidade lá dentro se você ser primeiro. É porque as pessoas invertem, né? Elas querem ter, eu quero ter muito dinheiro para eu ser milionário. Não, primeiro você é. Você tem que ter uma plenitude interna para que depois você torne-se isso, né? O que você deseja. Basicamente, o desenvolvimento pessoal, ele cria essa vertente, certo? Exatamente. Cria essa vertente, essa construção de mentalidade, porque tudo começa pela mente. Então, se você não começar pela mente, você não age fora da caixa. Porque tem uma frase assim, o conhecimento transforma, né? Se tiver ação. Engraçado você falar que eu costumo brincar assim, motivação, porque como eu construo palestras, né, motivação sem ação é só agitação. É literalmente isso, né? Cara, se você não tem uma ação propriamente dito, você só fica gastando energia desnecessária ali. Mas deixa eu te voltar um pouquinho para a sua história, para a Ludmilla em si. Como que foi a sua jornada? Com 16, 14 anos, o que você sonhava? O que você almejava? Você hoje vive o sonho que você teve? Sim, eu vivo tanto sonho que eu tive que uma área ela foi um pouco afetada por tanto eu almejar o sonho com 14 anos. Tem história, viu? Muita história. Por favor, é isso que eu quero ouvir, é a sua história. Então vamos lá, ninguém nunca fez essa pergunta de 14, 15 anos. Todo mundo fala assim, da onde começou? Eu gosto muito de ir lá pro fundo, porque a gente consegue extrair o máximo, não é, gente? A gente consegue... E eu amo essa parte de psicanálise. De você voltar lá atrás e ver suas emoções e ver o que você passou. Com 14, 15 anos, eu recebi uma narrativa, né, dentro de casa muito forte assim, ó. Você tem que se tornar uma mulher independente e você não
precisa de homem, você não pode precisar de homem para sustentar você e tudo. E aí, eu olhando assim, nada contra, né, da minha criação, eu agradeço demais meus pais me ajudam muito, muito mesmo. Até hoje, assim, eles me ajudam muito, a gente faz campanha, oração, a gente faz muitas coisas juntos. E assim, eu quero honrar eles, eu venho honrando da melhor forma possível e o meu objetivo é aposentá-los. Então, assim, mas eu escutei muito isso dentro de casa. Mas não era pelo fato, assim, de que eu tinha que se tornar essa mulher independente e tudo porque os homens eram ruins. Não, é porque, assim, só queria proteger para que não pudesse depender 100% de um homem para não destruir os meus sonhos, que sempre viram que eu sou essa águia de querer voar. E aí foi onde que pegou. E eu falei assim, então, essa é a verdade, né? Que plantaram na minha cabeça. Coloca como verdade absoluta, né? Vou viver isso. Aí eu peguei e já comecei a fazer cursos técnicos e tudo mais, e foi indo. E eu coloquei na minha cabeça, com 30 anos, eu vou estar no meu apartamento, morando sozinha, e eu vou ter o meu carro e as minhas empresas. Aí pegou, eu tenho 31 anos, eu tô morando no apartamento sozinha, eu tenho meu carro e eu tenho minhas empresas. Tá tudo certo. Até eu sei chegar que tem uma longa jornada até aí, mas sim. Até eu olhar e falar assim, tá, e agora a construção da família? Então, com 28 anos, eu comecei a reprogramar minha mente para a construção da família. E aí, é uma jornada, assim, de muito autoconhecimento, de muito despertar da feminilidade, de deixar a energia masculina um pouquinho de lado na vida pessoal, deixar a feminilidade florescer para usar a energia masculina no momento certo. Então, é onde, assim, que mulheres que têm uma personalidade, perfil igual ao meu, sofrem muito em relação à parte conjugal, por conta de várias narrativas que escutaram lá atrás. E eu vejo que também, nada contra, mas existe uma evolução na narrativa, porque as mulheres elas foram muito empoderadas, elas têm que ser independentes, elas têm que ser aquela coisa, e nada contra isso, tem que ser mesmo, eu concordo. Só que, contrapartida, os homens, não, pode jogar videogame, não, vai jogar bola, se tornaram moleques. E aí se tornou uma coisa meio que desproporcional, digamos assim. Tudo certo as mulheres serem fortes, tudo, mas precisa ter um homem também forte, presente, para que ele seja, não comparando, mas ele seja homem, de fato. Sim. Né? Ele tem as responsabilidades que, uma sociedade necessita. Eu acho que homem e mulher, eles têm que andar juntos, como iguais, como uma pessoa só. Né? Isso é um casal. Tô errado não em falar isso? Eu acredito, tá super certo. Eu acredito que cada um tem que ter seu papel, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Exatamente. Então, assim, se eu for fazer algo que um homem tem que ter a obrigação de fazer, vou competir com a energia dele. E aí, o que ele vai fazer? Vai embora? Exato. Porque a essência natural do homem é proteger, é liderar, é prover. Então, se a mulher faz isso, ou ele vai embora rapidamente, ou ele vai embora daqui 20 anos, mas uma hora ele vai embora. Entendeu? E vice-versa, né? Homem também que... A mulher, se o cara não cumpre o papel de homem, não protege, não está ali para cuidar, não está ali para amparar, pelo menos de dar suporte no mínimo necessário, a mulher também vai embora, né? Uma hora cansa, fala, eu tô carregando esse traste nas costas. Assim como eu já fui também. Fui embora. Porque senão... Mas assim, porque chega uma hora, cansa pra mulher. Os ombros pesam. Sim. Tudo pesa. Infelizmente, por essa narrativa, homens não se tornaram homens e aí olham na mulher como uma mãe. Poxa, eu quero ter uma mulher do lado, não uma mãe. Você vai ficar casado com a sua mãe até quando? Acorda, seja homem de fato. Exatamente. Né? Aqui,
a palavra homem, mulher, tal, mas sem entender o papel que eu quero explicar aqui. Sim, com toda certeza. E não precisa ter insegurança sobre esses assuntos, assim, porque eu sou muito da parte dos princípios de Deus ali. Sou cristã, então, para mim, é muito formada dessa forma. Não, é que eu não tenho crença... tanta propriedade ainda para falar sobre esse assunto. Eu só tenho uma narrativa muito analisada, né? Nem insegurança. É só por... Eu sou uma pessoa que gosta de falar quando eu tenho propriedade sobre o assunto. Por exemplo, você falar sobre marketing digital comigo ou sobre desenvolvimento de mentoria, cara, eu passo 4 dias e 4 noites aqui, o podcast vai longe, né? Mas quando entra em certas áreas, assim, a gente tem que ser tomado cuidado. Sim. Né? Principalmente pelo mundo muito mimimi que nós estamos. Exatamente. Né? Eu sempre pauto aqui, as pessoas que me acompanham já sabem, é respeito. Exatamente. Independente se você é branco, se é mulher, se é preto, se é indígena, se é homem, se é o que você for, né? Seja no âmbito ético-social ou no sexualidade que em si. Se a gente falar sobre respeito, independente do que seja, se for um alien na Terra, respeita. Exatamente. O respeito vale tudo. A gente tratar as pessoas como ser humano. Exatamente. De fato, né? Eu sempre pauto isso. Eu levo muito isso ao pé da letra, porque entra nos meus valores, a parte do respeito. E da forma que a pessoa pensa, ou da forma que a pessoa é o jeito dela, entendeu? É a forma dela de pensar. Se ela quiser a mudança e quiser os meus conhecimentos, eu invisto energia. Se não quiser, eu super respeito também. E principalmente na parte de religião. Então, eu trabalho com meus alunos e vários têm de religiões diferentes. Mas o meu objetivo sempre é eles encontrarem algo maior dentro da espiritualidade deles, independente da religião. Porque senão se torna muito religiosidade. E a religiosidade, ela cada vez mais vem fazendo com que entre num fluxo onde que não desenvolve uma mentalidade mais assertiva e forte, entendeu? Concordo. Eu sempre pauto em fé, família e negócios. Que é o princípio básico do Brasil do Bem, né? Que eu falei para você, que agora eu estou muito focado em criar este clube de empresários aí, né? Junto com o Carlos Wizard, para a gente poder fazer acontecer. Então, Uau. Fé, família e negócios sempre. Então, é parte de espiritualidade, fora religiosidade, e nada contra também, mas você estar conectado com Deus. Aliás, a própria Bíblia diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como amar a ti mesmo. E como você amar a si mesmo se você não amar o próximo? Começa por aí, porque tudo que a gente gosta em uma pessoa é o reflexo do que a gente vê internamente. Então, Sim. Não tem como se amar a não ser amar o próximo. Exatamente. Né, de fato. Dentro de uma parte do meu treinamento, eu falo assim, olha para a pessoa que você inspira, imagina ela aí na sua frente e coloca 3 palavras positivas que você vê nessa pessoa. 3 adjetivos. A pessoa vai lá e coloca tudo, né? E aí, na hora que vem as respostas, eu falo assim, tá, você olha dessa forma, é porque você tem isso dentro de você. Você enxerga isso dentro de você. Às vezes essa pessoa nem é assim pra mim. Sim, entendeu? E a pessoa olhou assim, cara, e realmente é isso. Aí vem aquela catarse, né? Aquele merecimento de aceitar aquilo, mas precisa passar por essa dinâmica para entender que essa pessoa é filha, amada de Deus e que tem aqueles adjetivos e pode ir além através daquilo. Exato. Quando você fala sobre a ativação das águias, você tem um treinamento específico de desenvolvimento pessoal para que ela possa alçar voos, de fato. Isso. Né? Mas você falou que tem umas empresas. Quais são as suas empresas? Então, eu tenho o Grupo Águias em Ação, é um grupo onde entra esses treinamentos, palestras, o livro, que tem o livro Agir Fora da Caixa, tem a palestra Agir Fora da Caixa. E também inclusive, você está fazendo recente, né? O Fora da Caixa? Isso, vai ser em Monte Alto, dia 22, agora, sábado de março. E é onde que eu vou fazer lá. Eu estou indo para lá pela 3ª vez palestrar.
E assim, eles me receberam, eles que me receberam. Aproveitando o merchan, não sei que momento que você está assistindo esse vídeo, mas de qualquer jeito, acompanha a Ludmila na @LudmilaBorges, com 2 L's, né? Que aí você vai saber de toda a programação dela, de todas as palestras e tudo. Aproveitando o merchan. Segue lá e vamos com tudo, assim, agir fora da caixa. Exato. E o que fala o fora da caixa? Você já viu alguma águia dentro de uma caixa? Não. Né? Ela se bate muito, ela não consegue ficar. O máximo que você vê é numa gaiola, porque o ser humano foi lá e colocou ela, né? Uhum. Então, E ó que é trabalhoso, viu? Cuidar de uma águia numa gaiola. exatamente. Então, eu tenho uma frase assim, ó, não basta apenas pensar fora da caixa, é preciso agir fora dela também. Então, as pessoas têm aquelas ideias, aqueles projetos. E, nossa, esse ano de 2025 eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso, aquilo, e eu vou... Sem meta, sem objetivo, sem... Não, tem tudo. Tem pessoas que têm tudo, Vinícius. Tudo, tudo, tudo. Assim, que eu olho e falo assim, cara, se eu seguisse o seu business plan, eu já estaria em outra dimensão nesse business plan que você está me mostrando aqui. Só que você cumpriu já janeiro, fevereiro? Aí a pessoa, então, não. Falei assim, você fez pelo menos uma ação? Aí a pessoa, não. Fiquei perdida no tempo. Não, nem começou. Então, o evento, ele vem para isso. É agir fora da caixa. E aí é onde que eu trabalho muito com perguntas para a pessoa colocar ali e colocar em ação e colocar uma data e fazer acontecer. Entendi. Entendeu? Então, assim, esse agir fora da caixa é uma águia sair da caixa e começar a voar de verdade mesmo. Vai ter uns momentos que a gente tem que entrar dentro da caixa. Tem que se conhecer. Sim. Tem que ressignificar. Você tem que ter tanto as raízes internas como as asas também, né? Então você trabalha muito o autoconhecimento. Muito. Tô falando do Raízes e Asas porque eu lembrei de uma mentorada que eu fiz a mentoria dela agora, né? O livro Raízes e Asas. Então, autoconhecimento interno, ser quem você é, para que depois você faça as asas, a inteligência emocional e exatamente. Então, assim, eu acredito muito que a mudança da mentalidade com a busca do conhecimento e acessar profundamente a inteligência emocional para ter sucesso. Que legal. E eu falo assim, o sucesso, cada um tem o seu sucesso na sua cabeça, o que quer alcançar. O que é um autoconhecimento para você e uma inteligência emocional para quem está assistindo? O autoconhecimento, para mim, é eu entrar dentro de mim, se eu preciso for voltar lá nas minhas raízes e ressignificar. Qual entendeu? Ferramenta que você utiliza para isso? Mais o guiado ou você faz uma meditação? Se eu falar aqui o que eu faço, o povo vai me chamar de doida. Não, cada um tem sua metodologia, tá tudo certo. Eu faço um formato de PNL muito forte na minha cabeça. Então, eu tenho... eu vou até construir um projeto com isso, porque funciona muito bem para mim. Então, tem a parte dos neurônios dentro do cérebro, né? Ali. E é onde que eu coloco nomes nesses neurônios. E eu trabalho com 6. Então, ele é o líder. Aí entra os outros 4 que recebem as ordens. E depois tem o último, o 6º, que ele é o subconsciente. E se não cuidar do subconsciente, ele tem um efeito Hulk. Ou seja, você trabalha basicamente, assim, só para entender, porque eu conheço um pouquinho da metodologia, você trabalha a parte racional dentro do seu emocional. Dentro do emocional. E o racional não pode ignorar o emocional. Por quê? Porque se ignorar, ele se torna aquela criança birrenta lá de trás. Legal. E estoura como um Hulk. E o nome desse subconsciente se chama professor, porque ele é o professor da vida, porque ele passou mais experiências do que a parte consciente. Porque a parte consciente, ela é presente e futuro. Verdade. Entendeu? Então, inteligência emocional é você saber controlar suas próprias emoções
E você cada vez mais ressignificar junto com o autoconhecimento para você saber lidar com as situações do dia a dia, do presente. Tem algumas pessoas que quando a gente fala inteligência emocional, ela fala, mas eu controlo as minhas emoções, eu não deixo, ela suprime. A verdade é que ela não utiliza a inteligência emocional, ela tem uma supressão, se é que existe essa palavra, ela supre exatamente as emoções dela. E não é isso, né? As pessoas, elas têm um quê errado sobre isso. Isso. Por exemplo, eu tô sentindo alguma coisa ruim. Tô triste. Você não tem como evitar de sentir, né? Não tem como. Aí eu tô triste, acordei triste. Opa, tem alguma coisa errada aqui. O professor tá triste. Eu falo desse jeito. Aí eu fecho os olhos, vai, professor, fala, o que foi? Aí começa, que fulano fez isso, não gostei. E começa esse próprio subconsciente falando comigo. Fulano fez isso, eu não gostei. E acabando, tal. Aí se eu tiver que chorar, eu choro ali. Então, ele tem que ser ouvido, entendeu? Tem que ter um momento de escuta com ele. E ele vai chorando, aquela coisa, tal, ressignificou. Aí vem o líder e mostra. Olha, pessoas são falhas, é assim, tal. Libera o perdão que vai dar tudo certo. Aí liberou o perdão e vida que segue. Aí você olha pra pessoa, você fala assim, e oro por ela, né? Então, não tem como você falar mal ou sentir rancor de pessoas que você ora. Então, verdade. Aí isso é inteligência emocional. Você não vai ficar falando mal, você vai orar pela pessoa. Orou, ressignificou, cortou corrente que precisou ser cortada no campo espiritual e vida que segue. Então, isso é inteligência emocional. Agora, você olhar e falar assim, não, aconteceu uma situação, briguei com um sócio, um exemplo, não quero conversar mais, nunca mais com essa pessoa. Olha, já perdoei e vida que segue. Quando as pessoas têm essa narrativa, eu sei que não perdoou, eu sei que está com emoções acumuladas e uma hora vai explodir. E pode se tornar até uma doença, né? Já existem estudos que mostram que o emocional atinge o corpo e muito. Sim, dá transtorno borderline, dá vários tipos de psique, né? Ansiedade generalizada. Então, isso tudo, quanto mais você faz isso, e você tem que tirar um momento do seu dia para fazer isso. Então, eu chego no final do dia e falo assim, pô, vamos lá, que emoções hoje, a pessoa que foi me atender, ela me tratou ruim, é muito mais sobre ela, tal, né? Ela tá ali no momento dela, às vezes ela nem quer trabalhar naquele lugar, mas que Deus abençoe a vida dela. Então, você tem que fazer todas as ressignificações de energias ruins que recebeu durante o dia, para no outro dia você estar renovado para fazer a vida acontecer. Eu costumo fazer, eu nem sei se é certo, mas eu costumo fazer assim, se eu soubesse de todos os limites que ela tem, as crenças que ela tem e tudo o que ela já viveu, provavelmente eu teria feito exatamente as mesmas coisas que ela teria feito. Então, não tem como eu julgar ela. Então, a gente só perdoa, ora por ela, como você falou, e vida que segue, tá tudo certo. Exatamente. E tratar com amor, né? O amor, porque assim, eu não fiz nenhuma faculdade, tá? Nenhuma faculdade educacional além da vida. Aonde que eu fiz a minha faculdade da vida? Portugal. Morei 6 anos lá. Morou 6 anos em Portugal. 6 anos em Portugal. Então, assim, eu trabalhei 1 ano na Subway como gerente. Nossa, realmente, trabalhar em fast food tem que aprender autoconhecimento e inteligência emocional. Eu também já trabalhei no Burger King. Já sabe, né? Então, o que acontece? Lá foi a melhor escola para mim. Verdade. Foi lá. E eu agradeço muito, eu honro muito a Silvia. Burger King não, Bob's. Só pra corrigir. A Silvia ali, o meu patrão, eu acho que eu esqueci o nome dele, mas tá aqui no meu coração, ele. Então, assim, eu agradeço muito eles porque eles me deram a oportunidade, eu não tinha nem documento. Eles me deram a oportunidade, me tornei gerente em 2 meses. E ali foi uma escola para mim, de gestão emocional, de pessoas e atendimento público, entende? E ali foi uma reconstrução da minha pessoa. Então, até mesmo para agir fora da caixa, foi muito lá. Você tem que entregar uma coisa rápida. Foi lá que você começou a então, observar o pessoal e começar a trabalhar com isso ou já vinha um pouquinho antes?
Do De digital? autoconhecimento. Não, da parte do desenvolvimento pessoal. É que eu gosto muito de ir lá pra trás, desculpa. Não, pode ir, Eu tô gosto super de, tranquila. tipo, entender a pessoa, conhecer mesmo. Tudo começou em 2019, na verdade, né? Que eu acordava 15 minutos antes para ir trabalhar, ia correndo, tinha um Corsa 96, e aquela mentalidade escassa, só vivia em festa, trabalho, festa, trabalho, festa, trabalho. Então, assim, eu fiquei distante dos caminhos do Senhor mesmo, da forma que eu vivo hoje, mais de 15 anos. Então, eu só vivia numa vida escassa. E aí, eu peguei e falei assim, eu preciso mudar de vida. Não tem lógica, gente, não tem lógica. Quando foi esse estopim? Esse estralo foi quando eu me peguei pedindo adiantamento pro meu patrão. Foi muita lógica, gente. Eu sou gerente aqui, o salário de Portugal é 590 euros, eu ganho 730 e não dá. Foi assim. Nem era questão de gestão financeira, era questão de gestão emocional mesmo. Porque dinheiro, da mesma forma que você ganha e da mesma forma que vai, é tudo emoções, são as emoções. Sim. E dinheiro aí, é energia. Né? E dinheiro é energia. E aí eu falei assim, não, eu tenho que mudar isso daqui. Aí, do nada, apareceu a Maíra Card. Eu vou te falar, um anúncio chegar lá em Portugal, você não tem noção, na época. Assim, ou foi errado pra lá, ou foi mesmo Deus entregando. E ela pegou e falou algo motivacional. E eu falei assim, deixa eu entrar para esse grupo do Telegram aqui. E todo dia, 5 da manhã, ela enviava um áudio de uns 5 minutos falando de tudo que eu tô falando aqui para você. De mentalidade, de não sei o quê, PPP, tal. Quase um devocional ali. Né? Eu fazia o meu devocional motivacional. Era bem assim, eu não lia Bíblia, nada, mas eu comecei a acordar cedo, fazer meu café da manhã. Aí eu escutava a Maíra Card e ela fazia as perguntas. Onde você quer estar aqui 5 anos? O que você quer construir? Qual foi a sua vontade na infância? E aí ela fazia isso. Então, assim, eu sou muito grata a ela. Uma série de perguntas disruptivas que fazem você refletir. Porque as perguntas que movem o mundo, né? Sim. E você não precisa ter resposta agora. Sim, e às vezes nem tem mesmo pra se falar. E aí foi onde que eu peguei, eu olhei assim, eu falei assim... E hoje as pessoas falam tão mal dela, assim, né? Ela é muito perseguida. E eu falo assim, se as pessoas soubessem quantas vidas que elas já ajudaram, eu lá em Portugal, assim, aquela mensagem do outro lado do mundo, porque para mim era muito distante mesmo, hoje é bem perto. Uhum. Mas na minha cabeça, naquela época, era muito distante. Imigrante, se fosse embora sem documento, não voltava mais. Então, muitos medos ali. Uhum. E inseguranças. Aí foi onde que eu peguei e comecei a consumir. Hoje você também tem uma agência de viagens? Então, eu tinha uma agência de viagens. Hoje a gente está na transição mesmo de passar ela para frente, porque não é meu propósito. Quando eu entendi o meu propósito, eu comecei a viver literalmente o grupo Águias em Ação. Entendi. Justamente para você começar a impactar e transformar vidas. Porque é energia, né? Onde você foca, a sua energia expande. Verdade. Aí depois da Maíra Card veio o Caio Carneiro e depois veio o Thiago Fonseca. Também é outro que é um grande cara. Aí veio o Thiago Fonseca. Aí depois veio a pandemia. E aí muitas coisas aconteceram na minha vida. Aí você tomou a decisão de falar, não, agora vou fazer. Aí o Águias, ele surgiu ali na pandemia ou não, veio bem depois? As pessoas que me apelidaram de águia, eu nem me sentia águia. Eu me senti muito águia mesmo, de uns 3 anos pra cá. Mas as pessoas já me chamavam de águia. Antes mesmo de empreender no digital. Porque eu sou muito assim, ó, eu sou muito intensa. Eu falava assim, ó, não quero trabalhar mais na Subway. Foi de jeito. Aí eu falei, quando eu declarei isso, a minha vibração era muito forte. Aí apareceu o gerente de uma outra restauração, lá fala restauração, de outro restaurante, e falou assim, ó, te pago 800, você vai trabalhar menos, você só vai ser chefe de turno. Aí Você já tinha decidido e as coisas aconteceram. Aí o universo foi ajustando, alinhando. E aí eu saí da Subway com um acerto de 26 euros. E
quando você voltou pro Brasil? Nossa, 26 euros só? Depois que eu fiz a pergunta que me caiu a ficha. Nossa senhora. 26 euros. Mas foi uma decisão minha. Então aí, um amigo meu, o Ricardo, ele olhou assim pra mim e falou assim: cara, você é águia. Você conhece o Rick Chester? Falou desse jeito assim pra mim. Ele perguntou, né? Você conhece o Rick Chester? Aí eu, não. Aí inclusive, vai vir pra cá. Um podcast. Boa. O Rick Chester já virou uma chave muito grande na minha cabeça. Nossa, gente fina demais. Ele virou uma chave muito grande na minha cabeça. Hoje eu estou nos palcos, porque Deus usou o Rick Chester para destravar minha mente. Total. Legal. Foi. E aí foi onde que esse meu amigo foi e falou: você é águia, cara, você é águia. Se você precisa abandonar o barco, você vai lá, abandona, você queima o barco e segue em frente e vai pra frente. Aí eu, exagero, né? Pensei. E aí eu comecei a observar que realmente eu faço isso. Se tem uma coisa que não me agrada, pode ter rios de dinheiro. Essa agência a gente faturou em menos de 10 meses R$1 milhão em passagens aéreas. Em menos de 10 meses. Fora a formação de agentes de viagens que a gente fazia dentro da internet. Sim, eu lembro dessa época, hein? Eu cheguei a acompanhar um pouquinho que você fazia um treinamento. Por isso que eu perguntei se ainda estava. Né? Eu lembro de... Fora isso, que a gente formou mais de 100 agentes. O nosso curso tinha um ticket aí de R$1.500. Você tinha uma agência e a Maria Eduarda tinha outra, né? Não era a mesma agência. Eu sempre achava que eram vocês, porque como vocês andavam juntas... Sim. Né? Não, era totalmente separada. E a gente teve uma agência de marketing, que foi onde que eu passei para ela. A Creative, né? A Calm Creative. Que surgiu o nome na minha cabeça e tudo. Eu criei, fundei a agência. Mas não era o meu propósito. Meu propósito é fazer isso aqui, ó. Servir dessa forma. Entendeu? Hoje você cuida de quantas vidas? Hoje, mais de 500 mil... mais de 500... meu sonho. Mais de, Logo. Não, mas 1.500 vidas já ativadas aí com todo o meu projeto. Internacionalmente. Minhas mentorias já foi para mais de 10 países. E aí, a parte da comunicação visual, você vai mais para a parte do Instagram mesmo. Né? Ou de outras redes também? Então, aí que tá. Em 2020... Porque eu sei que você teve agência de marketing, ok? Então você sabe literalmente tudo do marketing digital. O que aconteceu? Eu vou pegar bem um ponto de partida da minha história. Eu levei um pé na bunda. Assim, literalmente. Eu tava num relacionamento abusivo de ambas partes, porque quem recebe o abuso começa a abusar também. Foi ambas partes ali. Foi um relacionamento assim, de muito aprendizado. Eu sou muito grata por ter passado por esse relacionamento, porque... se não fosse esse relacionamento, eu não estaria aqui hoje. Então, Deus sabe fazer as linhas retas em linhas retas. É bem assim. Então, foi onde, assim, que a gente terminou esse relacionamento e eu fui morar de favor na casa do meu irmão. E eu fiquei 2 semanas de luto, porque eu tive que viver o luto. Eu sempre escutei assim, toda vez que você termina um relacionamento, vive o luto. Porque aí você nunca mais vai precisar voltar para aquele gatilho, para aquela situação. Aí foi onde que eu estava no sofá e estava muito distante, assim, de igreja, de tudo. Mas eu sempre tive uma conexão com Deus. E aí eu coloquei o filme Nasce uma Estrela, da Lady Gaga. E ela trabalha no restaurante, ela virou aquela, né, estrela famosa e tudo. E Deus falou assim no meu coração... levanta desse sofá que eu vou fazer você uma estrela. Aí eu, opa, onde veio essa voz? Desse jeito. Aí eu levantei, fui pedir misericórdia para Deus. Falei assim, Deus, me dá uma oportunidade, só uma. Se me entregar uma oportunidade, eu vou fazer valer a pena. Por isso que eu nunca desisti, tá? Porque eu pedi uma oportunidade para Deus. Não dá pra ficar pedindo outra. Que eu falei, só me dá uma única oportunidade. Essa daqui. Hoje. Aí orei mesmo, chorei ali e Deus entregou. Aí, no final da tarde, a manicure que fazia minha unha, lá da minha cidade, me ligou e falou assim, Ludmila, eu vi que você mexe nas redes sociais do seu namorado. Eu tô precisando de uma ajuda. Você pode fazer na minha rede social? Falei assim, olha, nesse momento não estou mais com ele. E sim, eu posso fazer. Aí eu pensei assim, cara, tem uma oportunidade aqui. A oportunidade.
E aí veio aquele estralo. Aí ela falou assim, me envia o meu orçamento à tarde. Eu enviei o orçamento de R$150 por mês. Nossa. Pra publicar as fotos de unha dela no Instagram. Só que esses R$150 que eu cobrei dela, ela trouxe mais 3 clientes. E aí eu peguei um Instagram que eu tinha de frases e transformei como assistente virtual. Aí, dali pra frente, começou a vir um cliente da Espanha e foi vindo. E eu fui fazendo esse trabalho. Em 2 meses, eu juntei meu dinheiro, meu documento saiu, eu voltei pro Brasil, pra casa dos meus pais, que eu pensei, né? Ficar na casa do meu irmão, na casa dos meus pais, na casa dos meus pais, né? Uhum. E aí, voltei pra casa dos meus pais, ressignificar lá dentro. Aí, eu passei 4 meses trancada no quarto, estudando marketing digital. Só que as pessoas não querem pagar esse preço hoje, entende? E aí, meu pai pagou um curso pra mim, eu honro demais meu pai. Ele pagou um curso pra mim de marketing digital. Eu fiquei 4 meses estudando. O que era Hotmart, o que era tráfego pago, tudo. Então, mesmo que eu não seja expert em um assunto, mas eu sei olhar aquele assunto. Tem um conhecimento, sabe? Exatamente. Exatamente. Então, assim, um gestor que fizer as campanhas tudo, eu bater o olho, eu falo, olha... Não tá boa. Não tá bom essa campanha aqui. Então, assim, eu sei cobrar. Eu sei olhar uma arte, eu sei ver as linhas, tudo. Porque eu fiz várias artes no Canva. Até hoje eu faço uma ou outra para andar mais rápido, né? Uhum. Eu vou pro operacional ali 1 hora ou outra para fazer. Às vezes é bom a gente descer um pouquinho no operacional, né? Bom, para poder fazer. É gostoso. Você entrega mais rápido, Nossa. porque você já tá tão no flow, você... Putz, é uma coisa que você tem na sua mente, você sabe, até você explicar, não, deixa que eu faço, resolve. Essas capas, assim, do podcast eu faço, YouTube. Então, assim, eu gosto de fazer aqueles storytelling de carrossel dentro do Instagram. Eu que gosto de fazer, porque eu sei do tamanho das letras, como que vai e tudo. Eu tenho social media. Eu tenho a equipe de marketing junto comigo, eles cuidam ali, maravilhosos, né? Quero até aqui agradecer toda a minha equipe. Mas eu desço operacional, não tenho nenhum problema com isso. Uhum. Então, nisso daí, passou 4 meses, eu fechei um contrato grande. Aí, de tanto fechar contrato, eu falei assim, gente, eu não entendo uma coisa. Eu definia a persona do meu cliente total, técnico, bem técnico. Definia a persona do meu cliente, criava os conteúdos, fazia tudo. Mas nada entrava na minha cabeça o que era a persona. Você acredita? O cliente ideal. O cliente ideal. E aquilo ficou me incomodando. Eu falei, gente, eu me sinto uma fraude. Porque eu defino a persona com o meu cliente... Mas você nunca fez pra você. Não, eu não entendi o que era persona. Eu falava assim, gente, ou eu sou muito burra, porque eu auto me cobro muito, né? Ou, sei lá, o que tá acontecendo? Aí depois eu fui entender. Eu falei assim, eu vou pegar uma... Aí eu vi um Instagram de uma mentora... E eu falei assim, eu vou pegar o Instagram dela aqui, eu vou entrar em contato, ver quanto que é a mentoria dela. Aí eu entrei em contato, aí na segunda aula, em 5 minutos, eu entendi o que era persona. Eu falei, não acredito, gente. Aí pegou na 3ª aula, veio um fogo dentro de mim e falou assim, você vai se tornar mentora. Aí eu falei, agora eu entendi. Então, eu não estava entendendo algo para investir em algo, para eu me tornar algo naquilo. Aí, eu faturava R$3.000 com redes sociais. Aí, eu me posicionei no mercado como mentora. 1 mês depois, eu já estava faturando 10 mil. Porque a educação é o caminho. Sim. E aí, daí, como eu tinha já muitos alunos, eu tive que abrir uma agência de marketing para não abandonar meus clientes. Aí, foi onde que essa agência de marketing de uma pessoa que era aí só já eu... Era Calm Creative. A Calm Creative. Aí, eu chamei a Maria Eduarda, que eu já tinha treinado ela. Falei assim, olha, de uma pessoa que começou tudo, chegou um ponto em 2023 que a gente tinha 15 colaboradores dentro da nossa agência e a gente faturando mais de R$50 mil com os nossos clientes e tudo mais ali. E aí, em 1 ano, eu voltei para Portugal. Eu falei assim, eu saí com o nome... Na lama, né? Tudo certo. Assim, porque, assim, lá foi terrível. Eu fui embora, as pessoas falavam assim, Ludmila foi embora, assim, decaída, e foi falando um monte de coisa. Eu falei assim, cara, eu vou voltar lá, eu vou prosperar lá. Na hora que eu prosperar lá, que eu falo prosperar mesmo, financeiro e tudo, eu volto. Mas aí Deus me entregou uma riqueza maior. Foi aceitar Jesus como único Salvador e batizar nas águas, lá em Portugal. Você se batizou lá? Batizei lá, Nossa, na Lagoinha.
Que legal. Foi lá. E aí eu entendi que não era sobre o financeiro, porque a nossa cabeça quer sempre ir pro financeiro, né? Foi uma lapidação espiritual. Depois que eu batizei, nada mais fazia sentido eu estar em Portugal. Nada. Nada, nada, nada. Assim, ó, nada. Nada. Aí você voltou pro Brasil e... Ainda fiquei lá quase... aí eu fui pra... Aí eu voltei pra cá, fiquei 30 dias aqui. Aí Deus me trouxe o significado da família. Família, tá com meu pai, com a minha mãe, com meus amigos. Era o casamento da minha melhor amiga. Aí eu fiquei 30 dias aqui. Aí eu fiquei assim, falei assim... O que adianta eu ficar lá? Aí em outubro eu tomei a decisão. Aí, na hora que eu tomei a decisão, assim... Tinha acabado de chegar de Paris. Passei meus 30 anos em Paris. Aí eu fiquei naquela... Meu Deus, o que eu faço agora? Aí depois, em dezembro, eu fiz um Eurotrip. Aí passamos por 5 países. E eu falei assim, cara, isso daqui é sucesso? Isso daqui que é riqueza? Né? Não. Tá faltando alguma coisa. É bem assim. E aí foi onde que me deu uma crise de burnout de outubro até maio, na verdade. É maio de 2024. Então, eu tive que dar uma pausa em mentorias e cuidar da minha mente. Aí eu conheci a psicanálise. Entendeu? Aí apaixonou, Aí né? apaixonei. Aí foi pro desenvolvimento. Eu falei assim, agora eu Você já tinha algumas coisas de desenvolver? Aí que você foi mesmo. Até o burnout eu entendi por que me deu pra fazer a psicanálise. E aí hoje eu tô formando e entra dentro, né, do que eu faço hoje. Então, eu tenho alunos que eu vou entrar com eles para definir posicionamento, eles não estão bem, eles só querem conversar. Aí eu falo, só fala, eu tô aqui para te escutar. E fala. Aquilo ali vai valer muito mais, aquela aula, com certeza, do que o próprio posicionamento. Com certeza. Do que a própria estratégia. As pessoas, elas estão precisando. Elas, não vou usar a palavra carente, porque não chega a ser carência, mas elas estão precisando serem ouvidas. Ouvidas por pessoas que não vão julgá-las. Então, eu já falo, né, desde o primeiro dia do encontro, eu falo para os meus alunos, você está num local seguro, quem tem acesso a essa gravação é somente eu e você, porque assina um contrato de sigilo. Sim. E você pode confiar em mim, que eu sei fazer uma atualização no meu drive, onde eu nem vou levar isso daqui para minha casa. Que eu falo para minha casa, para dentro do meu coração. E a pessoa olha assim para mim, já na primeira aula, a pessoa conta uma coisa e fala assim, eu nunca contei isso para ninguém. E eu escuto muito isso. Eu sei bem que é essa sensação muito gostosa. Né? Aí eu fico assim, uau, isso para mim é confiança. Sim. E eu tô fazendo um trabalho bem feito. E que é deixar, né? Então, assim, eu sou muito usada pelo Espírito Santo para a pessoa sentir vontade com isso. E a pessoa fala ali. E, de alguma forma, aquilo vai curando ela. E vai curando, curando, a um ponto dela olhar para aquilo e falar assim, hoje eu entendo, Lud, que eu tenho que ajudar várias pessoas através dessa minha história. É bem assim. Eu sei bem o que é essa sensação, porque você sabe que eu construo mentorias e ecossistemas. Então, eu começo pela palestra. E quando eu ouço a palestra, eu preciso ouvir a história da pessoa. Normalmente, é 1 hora de encontro. Era para ser 1 hora de encontro, 1h30. Só que começa a se estender, vai para 3, 4 horas. A pessoa começa a contar sobre a história. E eu já sei, né, que vai levar umas 3, 4 horas. Então, eu deixo isso pré-programado ali para não me perder. Por quê? Porque quando a gente entra na história da pessoa, nós temos uma estrutura ali para montar a palestra, né? O início de jornada, o fundo do poço, a principal adversidade, qual é o ponto de inflexão, o que tomou o basta, o que levou a pessoa a mudar de opinião. Depois a ascensão, o auge. Quando a gente olha para esse cenário para a gente montar uma palestra, quando a gente entende e ouve todas as histórias, e é por isso que eu gosto do podcast, você sempre olha que é fé, família e negócios nesta ordem. Nesta ordem. Porque não tem como a pessoa... Ela até pode prosperar. Vamos falar só do negócio. Ela pode prosperar, ela pode ter muito dinheiro, mas ela começa a sentir É o que você falou, você fez o World Trip, né? A viagem pelo mundo e
você sente que tá faltando algo, você sente que tá faltando um propósito de fato, você sente que tá faltando impactar mais vidas, não é isso? Sim. Essa é a real sensação, pelo menos que a maioria me passa. E aí a gente começa a analisar e fala, cara, vamos lá, vamos reconectar, vamos voltar. Mesmo que você, por exemplo, você não se desconectou em nenhum momento, né? Você teve a sua espiritualidade pautada sempre ali na sua história. Sempre, porque eu tenho uma promessa de Deus muito forte na minha vida. Então, desde do ventre da minha mãe, minha mãe recebeu uma profecia, ela não precisou fazer ultrassom, e ela recebeu uma profecia que era uma menina, e que essa menina seria uma bênção na vida deles. Quando ela estava na adolescência, ela até questionou se realmente era uma bênção ou não. Sim, os nossos pais, pelo menos na adolescência... Falei assim, meu Deus, mas realmente ela é essa bênção ou não? Eu era muito terrível. Então, eu era uma pessoa... Tudo que eu faço hoje é porque eu tive um passado. Uhum. E essa dor do passado é o que fez eu chegar até aqui. Então, primeiro, eu não gostava de gente. Hoje eu faço o quê? Cuida de gente. Então, todos os seus maiores medos, tudo que você já passou é porque tem um oposto daquilo. É assim que eu desbloqueei o propósito. Então, eu não gostava de gente. Eu não... Eu era muito arrogante. Então, hoje, Deus trabalha muito em mim a humildade. Eu não tinha paciência. Hoje, o que eu mais tenho é calmaria. Ouve histórias e trabalha psicanálise. Exatamente. Então, tudo que eu vivi lá atrás, hoje eu sou uma nova pessoa porque eu fui lapidada para aquilo. Então, assim, eu nunca perdi essa conexão espiritual com Deus, mesmo eu afastada. Tinha o temor, aquela coisa toda, aquela ligação. Então, foi onde que, cada vez mais, eu entendo que ele vai me guiando para um caminho, uma jornada de transformar vidas. Mas, para transformar... porque, assim, uma coisa é transformar, outra coisa é transbordar. Sim, tem uma diferença muito grande. Gigantesca. Então, eu só estava transformando. Hoje, eu estou transbordando. Por quê? Porque eu aprendi a me amar, aprendi a alinhar minha tríade, que é corpo, alma e espírito. Perdoar quem eu preciso perdoar, me encher primeiro do azeite de Deus para depois transbordar na vida de uma outra pessoa. E é sobre isso a vida, não é? Eu acho que quando a gente entende esse real significado do transbordo, nós conseguimos impactar muito mais pessoas. Exatamente. E assim, e a ferramenta mais que eu uso, assim, primordial, tá? É a leitura da palavra. Então, todos os dias eu leio a Bíblia. Todos os dias, todos os dias. Hoje eu li Mateus 13. E eu estava vendo, né, indo para Goiânia, estava lendo Mateus 13. E foi onde que no final, fala lá que Jesus chegou na terra dele e falou assim, mas esse que não é o carpinteiro, o filho de Maria? Então, duvidando da capacidade e sobre o que ele veio fazer na terra. Então, Jesus não fez muitos milagres ali por conta mesmo da crueldade das pessoas. E eu saindo, vindo para cá. E aí isso foi fazendo sentido. Muitas das vezes você não é valorizado onde você está. Mas Deus tem um mundo inteiro gigantesco. E foi isso que ele falou para mim na hora que eu estava no voo. Que a gente precisa aprender a confiar nele. Antes eu não confiava 100% em Deus. Eu confiava na força do meu braço. Uhum. Então ele veio falando assim para mim. Trabalha 80-20. 20% você começa a fazer sobre o que você enxerga. E 80% você vai confiar e ter fé onde você não vê. É como um voo. E ele me falando isso para mim, dentro do voo. Tá vendo essas nuvens que estamos passando por ela? Aí eu, sim. Você enxerga alguma coisa? Não. O piloto, ele sabe para onde ele está indo, porque ele tem um GPS. Eu sou o seu GPS. Então, você tem que aprender a confiar dessa forma. O avião tá ali dentro, ou da nuvem, você não enxerga. Não nada. E a partir do momento que você começar a enxergar, você vai executar. Então, as pessoas têm medo de dar o primeiro passo porque só enxergou 10%. E não está enxergando os 80%. E os 80% é confiar em Deus. E, claro, todo momento confiar os 100%, né? Mas fazer 20% e fazer os 80% no caminho dele. Porque Deus fala, faça a sua parte que eu te ajudo. E, na verdade, não é nem eu ajudo. Porque Deus já fez tudo. Sim. Ele já sabe de tudo, ele já
basta você, como filho de Deus, aceitar. Eu até faço uma brincadeira, e eu até vou fazer aqui bobo, em algumas palestras. Filho de cachorro é o quê? Filho de cachorro? É. Cachorro. Filho de gato é o quê? Gato. Filho de botinho é o quê? Botinho. Eu já respondi, né? Filho de botinho. Boto é o quê? E filho de Deus? Filho de Deus. É Deus. É Deus. Nós temos a essência divina. Nós temos tudo que nós precisamos na face da terra aqui dentro. Exatamente. Basta nós acessarmos. Basta nós sermos primeiro para termos. E as pessoas, é o que você falou, vivem muito no eu faço, na força do braço. As pessoas vão muito no eu conquisto e esquecem dos 80% que é ter fé. É ter fé. É saber exatamente para onde você ir, o que você quer fazer, porque tá dentro de você. Exatamente. A fé, para quem não... Eu tinha muita dúvida sobre a fé, sabe? A fé é você acreditar naquilo que você não enxerga. Sim. Simples assim. E eu queria tanto colocar um contexto tão, assim, sabe? Muito técnico sobre isso. E é muito simples. Se você não enxerga, você tem que ter fé que Deus vai fazer tudo aquilo que acontecer. Acreditar, propriamente dito. É acreditar que já existe, já está, você já está usufruindo. É uma, bem a grosso modo, visão do futuro que você tem. E você acaba até adquirindo, vamos entre aspas de novo, adquirindo esse dom, esse poder de prever o futuro. Porque eu não posso falar que vai cair um raio aqui. Não, isso eu não posso. Se eu não tenho domínio, eu não vou fazer. Mas se eu falar que amanhã, às 8 horas da manhã, eu estarei aqui, pode ter certeza absoluta que eu estarei. Porque esse é o dom dessa visão futura, né? Você ganha esses poderes de fala. Exatamente. É mesmo isso. Então, assim... bem que você falou, espiritualidade, Fé, família e negócio. Fé, família e negócio. Literalmente. Fazer um livro, assim. Precisamos, né? Inclusive. Fé, família e negócio. Eu estou escrevendo 2 livros agora que se chama A Mente dos Escolhidos, que é onde eu conto a história com todos os players que eu já participei, por isso, Mente dos Escolhidos. E o outro é sobre a Luz do Onipotente, onde eu falo sobre fé, família e negócios. Uau. E eu tô procurando pessoas, inclusive, se você quiser, ou se alguém quiser aí do podcast, pode me chamar. Esse tá na coordenação do livro. Esse é coprodução, isso. Maravilha. Eu tô como coordenador. Maravilha, vamos conversar. Livro. Tô pensando em dar os próximos passos dele. Porque ele já tá ele é um projeto de gaveta, vou ser bem sincero. Já vai agir fora da caixa. Já tava pra ser 1 ano atrás. Mas agora eu tô fazendo acontecer porque eu tô me conectando com muitas pessoas que querem fazer isso. Maravilha. Eu tô na coordenação de um livro que se chama Mulheres Águias. Mulheres Águias. Que é onde cada um vai ter um capítulo ali de contar a sua história através da escrita. Focado em empreendedorismo ou geral? A história. Para uma última coisa, poderia deixar para o pessoal um último recadinho? Claro que sim. Confiar em Deus. Ter fé e confiar em Deus. E se muitas das vezes você acha que está sozinha ou sozinho, acredite que Deus, ele é maior do que tudo e tem algo dentro de você que é a resposta que você procura e é onde que você vai encontrar essa resposta e vai começar a agir fora da caixa como uma águia e voar em grandes voos. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Você vai voltar mais vezes para a gente poder conversar, né? Fica a dica aí do livro Mulheres Águias, né? Que depois entra lá novamente, @Ludmila Borges, para vocês saberem um pouco mais dela. E assim se encerra mais um episódio da Gul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Permaneça bem, fica com Deus e nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau.